Irmãos, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém. Mas, glória a Deus por isso. E nós vamos meditar também alguma coisa que nos diz a palavra de Deus a respeito da ceia do Senhor. E muitas coisas que nós vamos apresentar aqui são realidades bíblicas que os irmãos podem conferir na palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos falar com Deus, pedindo a orientação do Espírito Santo para que derrama sobre nós uma porção dobrada do teu Espírito, para que nós possamos ser iluminados, capacitados, inspirados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu pedi o pastor Amanso que fale com Deus neste momento. Amém. Glória a Deus. Bendito Deus, Pai, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Damos graça por tudo. Muito obrigado, Pai. Esses momentos Pela tua presença, passando Pai. aqui na terra. O Senhor, aleluia, tem contemplado Sim, ó. o teu povo que veio nesta noite para te adorar. Amém, Senhor. Agora estaremos no céu em tuas mãos, Sim, para que Ele possa falar a tua palavra, Em nome de segundo Jesus. na direção do teu Espírito, Sim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, poder sentar. Graças a Deus. Deus é maravilhoso, Jesus. Irmãos, vamos abrir lá em 1 Coríntios. Eu gostaria que os irmãos guardassem o texto. Porque esse texto fala, o apóstolo Paulo diz sobre a cerimônia da Santa Ceia do Senhor. Então nós vamos ler na íntegra o texto de 1 Coríntios 11, verso 17, até o penúltimo verso, até o verso 30. Glória a Deus. Vamos ver tudo. Diz assim: conduta apropriada ao celebrar a ceia do Senhor. Conduta apropriada ao celebrar a ceia do Senhor. Como celebrar a ceia do Senhor? De um modo digno, de um modo certo, de um modo bíblico. Diz assim a palavra do Senhor: diz, nisso porém, que vos dizei, não vos dou, porquanto vos ajuntai, não para melhor, mas para pior. Verso 18: porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensão, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porém, quando comeis, cada um toma antes de outro a sua própria ceia, e assim um fica com fome e o outro se embriaga. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm nada? Que vos direi? Louvai-vos eu? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós, fazeis isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o novo pacto. Este cálice é o novo pacto do meu sangue. Fazeis isso em memória de mim. Todas as vezes que beberdes, fazeis isso
em memória de mim. Glória a Deus. Bendito. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Eita glória. De modo que qualquer que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Ficamos por aqui. Amém. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor, enquanto eu viver. Pai nosso que está no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti entrego, ó Deus, a palavra nessa noite. Que possa servir, ó Deus, como alimento para nossas almas, como alimento para a nossa vida. E que nós, ao tomarmos do corpo, do pão e do vinho, possamos relembrar da morte vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da redenção do mesmo na cruz do Calvário por causa do nosso pecado. Amém. Louvamos e damos graça em tudo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, a respeito da ceia do Senhor, vamos aprender como cear dignamente. O Senhor primeiro, o Senhor Jesus, que ante a sua morte, a sua crucificação, instituiu, dizendo, o texto bíblico diz lá, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazeis isso em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazeis isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, guarde isso. Glória a Deus. Está em 1 Coríntios 11, 23 a 26. Amado santo nome de Deus. Glória a Deus. Segundo, qual o sentido e qual o significado? O que é ceia do Senhor? Possui ela alguma propriedade sobrenatural? A resposta é não. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Toda vez, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte e ressurreição de Cristo até que ele venha. Fazer isso em memória de mim. A ceia é um memorial, é um cerimonial simples. É importante? É, mas simples. Amém. Glória a Deus. Que não devemos jamais deixar de lado? Sim, mas simples. Que não devemos esquecer? Fazer isso em memória de mim, mas simples. Passa uma mensagem profunda? Sim, passa. É uma pregação, mas simples. Pelo menos é essa a conclusão que podemos tirar quando fazemos a leitura bíblica. Glória. Fazer isso em memória de mim. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Vejamos alguma conclusão a que a Bíblia nos leva sobre a celebração da ceia do Senhor. Primeiro, por aquilo que lemos na Bíblia sobre a ceia do Senhor, entendendo tratar-se dela, se ela, uma ordenança. Qual a outra ordenança de Cristo deixou? Alguém sabe? Duas ordenanças ele deixou. Uma é essa que nós estamos alegrando hoje, reunidos. E a outra, qual foi? O batismo. O batismo. A ceia é uma das ordenanças de Cristo. Ordenança de Cristo. Ele nos deixou essa ordem. Todas as vezes que comer esse pão,
e beber desse vinho, anunciai a redenção de Cristo na cruz do Calvário. Vamos entender o que é uma ordenança. Quem vai, o teólogo Henry Clarence Jessen, fala em palestra em teologia sistemática. Para isso, precisamos ver, primeiramente, também ajudado pelo mesmo, o que é simbolismo e o que é ritualismo. Vejamos. Simbolismo é a representação visível de uma verdade invisível. Quem não entendeu? Simbolismo é a representação visível, uma das declarações doutrinárias. O batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças da igreja estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica. O batismo consiste na imersão do crente em água após sua publicação de profissão de fé, em sepultamento do velho homem, e a ressurreição para uma nova vida em identificação com a morte, sepultamento e a ressurreição de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, que é também o prenúncio da ressurreição dos remidos. Amém. Do que está por Glória, glória a Deus. A ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamativa de quê? Da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e simboliza por meio dos elementos que é usado. Ou seja, pelo pão e pelo cálice. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nesse memorial, o pão e vinho, o pão representa seu corpo dado por nós no Calvário, e o vinho simboliza o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário por causa do nosso pecado. Glória a Deus. A segunda conclusão bíblica nos reflete o seguinte: a ceia do Senhor é um memorial. Fazer isso em memória de mim. Um memorial é um marco, uma cerimônia, um escrito ou outra coisa qualquer que vise servir como lembrança de algo. Lemos que Jesus, ao instituir a ceia, disse aos seus discípulos: fazei em memória de mim. Esse olhar para trás, um olhar histórico, com o objetivo de recordar de Jesus em todos os eventos da sua vida, do seu evangelho, do seu testemunho e da sua morte, especialmente. O povo de Israel era acostumado com memoriais. Quem não lembra? No Antigo Testamento encontramos vários deles. Eu vou citar um, Êxodo 12, uma narrativa acerca da saída do povo de Israel do Egito. Se quiser, veja todos os detalhes, mas eu quero só destacar aqui o verso 14. Esse dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festas ao Senhor nas vossas gerações, o celebrarei por estatuto perpétuo. Trata-se da Páscoa dos judeus. Uma festa o quê? Memorial. Glória. Josué 4, de 1 a 7 diz: uma edificação memorial da passagem pelo rio Jordão. E Esdras 6, de 1 a 5 diz assim: um escrito memorial de uma ordem do rei Ciro acerca da reconstrução do templo de Jerusalém. Um memorial. Deus. A ceia do Senhor é o nosso memorial. Um memorial, como já foi dito, Jesus em todos os seus eventos e em toda a sua vida, especificamente tratando da remissão de Cristo Jesus, da sua morte vicária, incluindo-se a razão da mesma. Concluímos também que a ceia do Senhor é uma pregação. Por quê? Porque, além de memorial, ela tem a função
de apregoar algo, ou seja, falando de quem? Falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Voltando a Josué, Deus lhe disse para erigir o altar de pedra com memorial e disse que mais tarde, na história, os pequeninos viriam ao altar e perguntariam sobre ele, e então a história lhes deveria ser contada. Aleluia. Glória a Deus. Estão compreendendo? Glória a Deus. A ceia do Senhor é uma pregação acerca daquilo que Jesus fez por toda a humanidade. Por mim, por você, pelas crianças, pelos idosos, pelos adultos, por toda a raça, aqueles que confessar o seu pecado. Glória. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Então, ela é uma pregação sobre a sua morte na cruz e a razão por que ele morreu. E uma pregação acerca daquilo que ainda será. A gente prega aqui. O pastor já deve ter pregado umas 100 vezes aqui que Jesus voltará. É verdade. Glória a Deus. Até que eu venha. Ou Glória. até que ele venha. Glória a Deus. Aleluia. Já volta, Jeová. Pois bem, Aleluia. outra conclusão é que a ceia do Senhor é uma declaração de fé e esperança. Irmãos, quando nós reunimos para cear dignamente, nós relembramos de Jesus, assim, parece que está nítido no nosso pensamento, os evangelhos, né, as perseguições, a vida dele, né, a sua morte, os milagres de Jesus, o que ele fez pela humanidade, também o seu sofrimento, não é verdade? Então, tudo isso nós lembramos, por isso é uma pregação. Quem participa da ceia do Senhor legitimamente está declarando que ele crê em Cristo e em seu sacrifício vicário. Glória a Deus. E que por crer tem parte aonde? Aqui no corpo de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Também está incluída a declaração de fé. Ou seja, a declaração de fé no retorno de Jesus, que ele falou, até que eu venha. Fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Bendize o teu nome, Jesus. Glória a Deus. É, Pai, tua volta eminente, Jesus. Então, eu creio aqui agora que a maioria dos irmãos presentes sabe o que é a Santa Ceia do Senhor. Não sabe? Amém. No entanto, darei alguns detalhes além disso, importante que vos dará uma boa e clara compreensão a respeito desse ritual. Porque o teólogo falou que é ritual. Amém. É ritual e é um símbolo cheio de significado e importância para todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem, que faz parte do corpo de Cristo, que possa nos unir para participar da mesma ceia. Amém. Não com facções, mas com unidade. É Glória a isso aí. Deus. Eita glória. Aleluia, Jesus. A ceia foi instituída por Jesus na noite que ele foi traído. E essa noite era o dia da Páscoa judaica. E tomando um pão, tendo dado graça, partiu-lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Lucas 22, 19 e 20. Amém, Deus. A Santa Ceia foi ordenada por Jesus Cristo para que acontecesse por toda a posteridade, como uma lembrança viva de sua morte e sacrifício na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Glória. Por isso, hoje, ao realizarmos esse memorial, lembramos-nos da obra e do amor de Jesus Cristo por nós.
Glória. Glória a Deus. Além de ser um memorial, a ceia é um momento de quê? De comunhão, ajuntamento da igreja, num só espírito, irmão. E fortalecimento espiritual de cada membro do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Um momento único e especial. Eu não vou citar aqui, mas tem igrejas que acreditam que os alimentos, pão e vinho, se transformam no próprio corpo e sangue de Jesus. Aleluia. No momento da ceia, quando consagrado pelo sacerdote, chamado transubstanciação. Nós, cristãos reformados, rejeitamos esse pensamento, pois não tem embasamento bíblico. Os elementos permanecem da mesma substância que são pão e vinho. O fiel recebe fisicamente apenas o pão e vinho, mas espiritualmente e pela fé recebe os benefícios da comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Santa Ceia não deve ser formada de qualquer forma. Ela não deve ser tomada de qualquer forma pelo seguinte: a Bíblia nos orienta a examinarmos o nosso coração antes de participar. Aleluia. E esse exame nos coloca diante de Deus, Papai. reconhecendo o valor de Cristo e sua obra messiânica. Glória a Deus. Bem como avaliando nossa vida, fazendo uma introspectiva em nós mesmos, Aleluia. confessando os nossos pecados e tomando decisões de mudança. Assim ficamos prontos para participar da ceia. Diz a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios 11, 28, 29, assim: examinar, examine, está no imperativo, né? Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para o juízo de si mesmo. Existe alguma confusão a respeito dessa última coisa que eu falei? Aleluia. Quando a pessoa não deve tomar a ceia? Principalmente por causa do texto que Paulo escreveu. Paulo diz das consequências Paulo está explicando as consequências de participar da ceia indignamente. E diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Essa questão difunde muitas outras, mas é fácil. Muitos acham que comer a ceia do Senhor indignamente é ter um pecado não confessado. Alguém já falou isso? Mas eu não vou participar não, porque o meu pecado... Irmãos, Jesus Cristo está pronto para perdoar todos os pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não vem, ó, esse negócio de falar assim, eu estou com pecado, pecadinho, pecadão. Não existe. Por quê? Porque dignamente a ceia é tomada por quem? Pelos crentes em Cristo Jesus. Então não vai cair nessa bobeira aqui, que isso aqui é rasteira de Satanás. É verdade. Eu não posso tomar da ceia, só se você não for crente. Se você for incrédulo, não toma não. Aí você vai fazer aqui, ó: come e bebe para o juízo de si. Mas se você for um crente em Cristo Jesus, não há consequência. Paulo explica aqui.
O pecado não confessado ali no momento, ou coisa do tipo, muitos pensam assim. Vamos então esclarecer aqui. O texto que contém essa questão é esse. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue de quem? Do Senhor. 1 Coríntios 11, 27. É um texto que apresenta o quê? Uma advertência, não uma condenação. Leia lá. É uma advertência que Paulo está fazendo. E muito séria. Porque no meio daquele povo tinha muitos incrédulos, pagãos, pessoas errôneas, pessoas com facções dentro da igreja, tomando ceias. Ó, aquele irmão ali é bonito, vem pra cá pro meu grupo. Aquele irmão lá é bonito, vem pra cá pro meu grupo. Irmão Sebastião é pastor aí, vem tudo pra cá. Agora os irmãos aí, ó, era assim. Lá em Coríntios era assim que estava fazendo. Então, Paulo advertiu aquele povo a formar uma unidade em espírito para que possa ser uma cerimônia, um memorial em memória do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Então, participar da ceia indignamente é se tornar culpado perante Deus de um pecado grave. Talvez você nem cometeu. Mas, pai, qual Deus que eu sirvo que não perdoa o pecado? E quem de nós atira a primeira pedra quem não é pecador? Amém. É verdade? Para compreendermos, mas o que Paulo quer dizer, precisamos de ler o texto outra vez. Irmão, desculpa. Para compreendermos corretamente o texto, o que vem antes, que é o contexto, e o que vem depois, vamos observar o versículo aqui, 17 a 34, que nós lemos anteriormente, e é dentro dessa sessão que encontramos o quê? A resposta que estamos buscando. É importante observar que a palavra de Paulo é dirigida à igreja de quê? De não crentes? De crentes. De crentes. Está Está resolvido, está respondido. Ninguém vai ser indignamente. Paulo dirigiu a igreja de crentes. E é evidentemente que quem é descrente não deve participar da ceia do Senhor, pois não teria significado algum. No versículo 20 a 22, veremos claramente o que o apóstolo Paulo quer dizer na expressão indignamente. Aí eu vim para uma Bíblia aqui, que ela tem uma linguagem mais popular. A NVI diz assim: quando vocês se reunirem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. É o que está acontecendo. Assim, enquanto fica com fome, o outro se embriaga. O que nós temos que fazer? Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou despreza a igreja de Deus e humilha os que nada têm? Que lhe direi? Eu enjoarei por isso? Não, certamente que não. Aqui Paulo quer dizer como comer a ceia. Aqui Paulo quer dizer como. O que quer dizer comer a ceia indignamente? Ele não está observando o modo correto. O povo estava todo descontrolado. Não estava observando o modo correto de fazer a ceia. E por isso se afastava de seu real significado. Ele estava fazendo de um jeito errado e achando que estava fazendo certo. Quando vocês se reunirem, não é para comer a ceia do Senhor. Vemos que a ceia perdeu seu significado ficando vazia. Mas o que eles estavam fazendo? Estavam fazendo errado. Eles estavam tentando celebrar a ceia de forma dividida. E não é unidade se há divisão. Não se divide uma unidade. Como o corpo de Cristo, que é a igreja. Como devia ser. Os ricos, diz a palavra, desprezavam aqueles que nada tinham, como diz o texto. Ou seja, os que eram pobres fazendo da sua própria ceia, separadamente. Enquanto os pobres ficavam chupando o dedo, desprezado, num canto, e também fazendo a ceia do seu jeito. Cada um fazia a sua ceia. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros.
Assim diz: enquanto fica com fome, o outro fica embriagado. Paulo condena essa desunião. Paulo não está condenando a ceia, está condenando a desunião dos crentes em Cristo. Aleluia, Deus. Uma ceia dividida dentro de uma igreja não era a ceia que Cristo instituiu, e por isso era pecado. Os pobres eram envergonhados como se não fizesse parte do mesmo corpo de Cristo por serem pobres. Diz a palavra de Deus: não tens porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezar a igreja de Deus e envergonhar-se que nada tem? Vejamos os versos 23 ao 26, que relembra a ele o real significado da ceia. Seguindo a sua lição, Paulo busca uma correção para a questão, orientando uma mudança de atitude baseada na reflexão. Então ele diz: examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para seu próprio juízo. Esse examinar está ligado à questão anterior que nós falamos. Ou seja, examinar-se da forma que está participando, não está pecando contra os seus irmãos ou, consequentemente, contra Deus. Vê do jeito que você está fazendo, se está pecando contra o seu irmão ou se está em pecado contra Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Glória. É misericórdia. Paulo nos chama a examinar a seriedade do ato de participar da Santa Ceia como indivíduos que fazem parte do corpo de Cristo. Paulo finaliza reiterando o caráter da união da ceia. União de todos os servos em Cristo Jesus, participando da ceia com qualquer forma de desunião é comê-la indignamente. Assim, pois, irmãos meus, toda a igreja, quando vos se reunir para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Aí, ele vem aqui, concluindo, nós podemos dizer assim, que a ceia do Senhor, como ordenança, é para toda a igreja e não para alguns em especial. Louvado seja Deus. Aleluia. E sendo assim, aquele da igreja, crentes, genuinamente crentes em Cristo, que não se preocupa em observá-la, que não se preocupa em reunirem com a igreja no dia a dia, em que celebrará a ceia do Senhor, por motivos banais, estão duplamente errados. Errados por voltarem à toa, e errados por não se preocuparem em observar aquilo que Jesus ordenou. Jesus. Concluindo, que a ceia do Senhor, sendo memorial, diante disso, é válida a pergunta: você sabe o que você está relembrando ao participar da ceia? Você já se preocupou em ler, estudar, pelo menos os evangelhos? Juntando os dois últimos pontos, a ceia, que diz lá, a ceia é uma pregação, é uma declaração também de fé e esperança naquele que está por vir, no nosso Salvador e amado Mestre, Glória a Deus. o nosso Cordeiro eterno, o Verbo eterno, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E diante disso é oportuna a pergunta: se algum familiar, amigo ou conhecido seu estivesse presente no culto dessa noite,
vendo você participar dessa declaração, o que ele diria? Será que ele diria que a sua vida é condizente com aquilo que você está pregando e declarando, crer e esperar? Ou diria ao contrário? Louvado seja o santo nome de Jesus. Vai falando no meu coração, no nosso coração nessa noite. Louvado seja o coração que purifica, pelo teu sangue. E para encerrar, nós concluímos que Dá-nos tua graça, Pai. Glória. sendo a ceia um memorial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós devemos também estar pregando, por que não? O sacrifício de vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Toda vez que fazemos isso reunido aqui, como crentes, genuinamente crentes em Cristo Jesus, possamos relembrar, irmãos, lembrança daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Essa questão dizendo que mesmo o pecado ocasional deve ser um empecilho para que você deixe de participar da ceia do Senhor. E digo mais, confesse o seu pecado e participe da ceia do Senhor. A ceia é um momento de união do povo de Deus, de relembrar o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como de avaliação interior e fortalecimento espiritual de cada um de nós e da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como um todo. Por isso, devemos refletir, tomar a decisão para reparar possíveis erros e participar dela, fortalecendo-nos como indivíduos de Cristo, como igreja do Senhor. Isso é comer e cear dignamente. Glória. Deus. Glória. Maravilha. Oh, meu Pai. A ceia, meu irmão, minha irmã, queridos ouvintes, é um momento de união, é um momento de comunhão, Deus. é um momento de estar aqui reunidos num só espírito. Para quê? Para quê? Para o fortalecimento do corpo, para participar, fortalecer o indivíduo, e como também a igreja do Senhor. Isso é comer dignamente. Isso é participar da ceia dignamente. Isso é reunião. Isso é unidade de fé. Isso é fé cristã. Por isso, toda vez que ajuntemos a igreja do Senhor para esse memorial, lembremos-nos dessa mensagem que o Senhor deixou para nós essa noite. Amém. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, Senhor Deus. Glória, Senhor Deus. Aleluia, Deus. Sacrosanto o nome de Jesus. Oh, Deus, Senhor soberano, Pai. Glória a Deus. aleluia. Deus soberano. Aleluia, Deus. Deus. Filho de Deus. Aleluia. Vamos repetir o texto aqui, irmãos. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graça, compartilhou, dizendo: Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Aleluia, Fazei isso Deus. em
memória de mim. Glória. Glória a Deus. Senhor, meu Deus. Grande Deus, meu Pai. Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Deus. Glória, Senhor. Viva, Glória, Senhor. Glória, Deus. Assim seja. Só os elementos. Em nome de Jesus. Que diga que eu volto, que eu saio. Deus. Tira pelo palavra. Ó Deus. Em nome de Jesus. O Senhor vai virar para nossas transgressões. Deus poderoso. Oh, Pai amado. 301 barra para cristão, irmãos. 301. Oh, aleluia, Jesus. Glória. Glória, 301 da nossa harpa cristã. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Toda a igreja louvando o Senhor. Bendito é teu nome, Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto com a Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazeis isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém. Muito obrigado, Senhor, Comei pela preciosidade do sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ao relembrar, Glória a Deus. possamos, ó Deus, contemplar a vitória de Cristo Jesus sobre a morte e o pecado, e triunfando sobre Satanás, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Grandes, Deus.
Louvado seja o santo nome de Jesus. 39 da harpa cristã, irmãos. Bendito seja o Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, que poder, aleluia. Ó, 39, irmãos. Da Glória a Deus. nossa harpa cristã, 39. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.
Pastor Adriano, vem aqui, pastor Adriano, fazer essa oração, agradecer a Deus. Pastor aqui, pastor Adriano. Agradecer o nosso Deus por este momento tão abençoado, por este momento tão feliz. Hoje nós tivemos essa oportunidade. Amanhã nós não sabemos, né, irmão? Mas se nós não estiver aqui, nós vamos estar lá no céu com Jesus, o qual Ele mesmo irá nos servir para a glória do teu santo nome. Pastor Adriano, Glória a Deus. Glória a Deus. agradecendo ao Senhor por este momento tão maravilhoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, quero te agradecer por esta oportunidade. Pai querido, por esse convite, meu Pai, como teu servo, meu Pai, nos fez. Pai querido, participar do teu corpo e do teu sangue. Pai querido, eu coloco todos nas tuas mãos. Pai querido, o Senhor dá, meu Pai, a vitória. Pai querido, aqueles que não puderam vir. Pai querido, o Senhor dá, meu Pai, a si mesmo a vitória. Pai querido, aqueles que não são daqui. Leva, meu Pai, em paz debaixo das tuas mãos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, que nós vamos ter, meu Pai, esse mesmo propósito. Pai querido, o Senhor, de te adorar em espírito e verdade. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Sebastião, vem dar a bênção apostólica. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. A bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão da consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus que adora a nosso Jesus Cristo. Nos sonhos para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe.